Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. É uma felicidade, uma alegria nos encontrarmos aqui em mais uma quarta-feira de estudos bíblicos online para estarmos nos aprofundando na palavra de Deus e crescendo cada vez mais nesta temática que o Senhor colocou no coração da nossa igreja, que é o tema da igreja local e as missões. Esta que é uma das tarefas mais singulares e mais importantes da igreja no cumprimento do seu chamado e da sua vocação. E neste mês de março, nós estamos nos aprofundando mais um pouquinho neste tema, entrando na temática do Pentecostes e o seu efeito na vida da igreja. O que o Pentecostes significou para a igreja? Então nós vemos isso muito claramente no texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 42 a 47. Na semana passada, nós já começamos e demos o pontapé inicial nesta jornada de estudos com vistas a entendermos o que significou o Pentecostes para a igreja primitiva. É verdade, e lá também nós mencionamos que hoje existem inúmeros entendimentos e grande parte deles ligados ao extraordinário, ao sobrenaturalismo, que vinculam a necessidade intrínseca de o dom do Espírito Santo se manifestar, como se manifestou em Atos capítulo 2. Mas nós vemos que a comunidade cristã ela foi se expandindo, ela foi se multiplicando por múltiplas regiões ali no primeiro século, e sobretudo a partir de Jerusalém, onde começou o movimento de Jesus. E então eles vão vivendo e tendo um proceder, uma conduta muito característica que nós vemos no texto, que eu quero te convidar para ler mais uma vez. Mas antes disso, eu quero pedir o carinho e a gentileza que você possa se inscrever no nosso canal, deixar aí a sua curtida aqui, que para nós é muito importante, também se inscrevendo, como já disse, e também compartilhando este material, este conteúdo da nossa igreja para quantos familiares, amigos e pessoas você quiser, a fim de contribuir e cooperar com a expansão do reino de Deus e o aprendizado. Nós estamos aqui de maneira muito humilde, dispostos a aprender mais da palavra de Deus, e você é o nosso convidado todas as quartas-feiras às 19h30 neste canal da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Eu sou o seminarista Gabriel e eu quero te convidar para nós lermos o texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 42 a 47, que já lemos na semana passada, mas eu quero ler novamente com você. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus pela sua palavra. Esse texto nos é um tanto revelador, meus irmãos, para entendermos de maneira mais precisa como a igreja se comportava e como ela foi profundamente impactada pela ação do Espírito Santo, não para revestir-se necessariamente de dons sobrenaturais. Isso também fez parte do início da igreja, como uma chancela ou autenticação do Espírito Santo para a igreja que estava ali nascendo na continuidade da promessa de Deus que havia feito a Abraão. Vimos também que não é correto dizermos que a igreja nasceu no Pentecostes, mas que ela foi, ali no Pentecostes foi inaugurado o contexto da nova aliança. E aí sim nós podemos com muita clareza observar que a igreja ela tem uma continuidade com o Israel de Deus, sendo agora o povo eleito do Senhor, o corpo de Cristo. Então, semana passada nós começamos a refletir sobre isso, vendo que a igreja, a primeira marca do efeito do Pentecostes na vida da igreja era justamente o fato de que aquela igreja ela gostava de aprender. Era uma igreja muito notabilizada pelo aprendizado, porque o texto do verso 42 diz:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é esse perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira marca que vimos na semana passada. E essa marca ela é exatamente testemunhadora e certificadora de que o Espírito Santo ele não tira de nós a nossa necessidade de nos aprofundarmos na palavra, de crescermos, de aprendermos teologia, de termos um compromisso diário de aprendizado nas Escrituras. Isso tudo não combina, esse pensamento de quem acha que quem tem o Espírito Santo vai ter revelação de tudo, não precisará nunca mais abrir sua Bíblia e estudá-la e examinar os contextos, os personagens que são apresentados nos textos, os termos, os verbos, separar, examinar o contexto histórico, o contexto geográfico. Quem pensa que não precisa de nada disso, na verdade não foi regenerado verdadeiramente pelo Espírito Santo, porque esse Espírito Santo, ele nos move a querer aprender cada vez mais essa palavra, a querer nos aprofundar cada vez mais nessa palavra, a querer se abeberar, querer aprender e absorver o máximo possível de conhecimento que esta palavra nos ensina. E esta palavra ela é inesgotável, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra, a revelação do próprio Deus, ela jamais se esgota no que ela tem a nos ensinar, a nos contribuir para a nossa vida, para o nosso aprendizado na vida cristã. Então esta era a primeira marca, mas eu quero destacar com você hoje uma segunda marca que esse texto nos coloca de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, que é logo na continuidade desse mesmo verso 42, quando diz assim, Lucas aí no registro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, foi a primeira marca, e a segunda é, e na comunhão. Essa palavra comunhão aqui, ela é muito enfática na redação de Lucas, porque demonstra koinonia. Isto quer dizer que eles viviam em máxima comunhão. Esse perseveravam na comunhão vem dessa palavra, então, como eu disse, koinonia do grego, e que é ligada exatamente a uma raiz da palavra grega koinos, que é comum. Então, a comunidade, ou o comum, significa que se estende para essa vida da igreja como comunhão. E ela pode ser entendida em dois importantes sentidos. O primeiro sentido é que o termo expressa o que é compartilhado, a saber, do próprio Deus, não é? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isso que devemos compartilhar. Por isso essa é a primeira marca distintiva da comunhão. Há também nessa comunhão a comunhão do Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho. E é a comunhão que nós nutrimos pela obra redentora de Jesus, sendo agora capitaneada e dirigida pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Koinonia, também uma segunda expressão, um segundo entendimento, além de ser o que nós compartilhamos, também expressa o que nós partilhamos. E o que quer dizer isso? Significa que nós dividimos uns com os outros, tanto o que damos como aquilo que nós recebemos. Koinonia é a mesma palavra que Paulo utiliza nas suas cartas para referir-se à oferta que era recolhida entre as igrejas gregas para encaminhamento àqueles que necessitavam, que estavam em perseguições, que estavam passando dificuldades. E koinonikos, ou koinonikos, era a palavra grega utilizada para referir-se à generosidade. E isso especificamente é o que Lucas quer nos mostrar aqui no texto de Atos, capítulo 2, verso 42. Ele está se referindo aqui a essa contínua descrição de como viviam os primeiros cristãos, compartilhando tudo uns com os outros. E aqui ele faz uma expressão muito clara e específica em relação às propriedades, quando no verso de 44 a 45 ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse comum aqui é koiná. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o seu produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Esses versículos, meus irmãos, são profundamente perturbadores, porque nós somos voltados a imaginar uma comunidade que tinha Cristo em sua máxima expressão e não tinha maiores vaidades para se desfazer
de bens materiais a fim de satisfazer a subsistência e a melhor comodidade da igreja nos seus primeiros dias. Mas será que a todos os crentes e a cada comunidade que era cheia do Espírito Santo, eles levavam isso ao pé da letra, seguindo esse exemplo? É importante nós notarmos no contexto do Novo Testamento que até mesmo em Jerusalém a comunhão de propriedades ela era voluntária. Então erram algumas igrejas e comunidades e líderes e pastores que forçam ou impõem esta generosidade aos crentes, à medida em que o exemplo bíblico, inclusive no contexto de 2 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala sobre os princípios da oferta do dízimo, ele diz que é com liberalidade, ou seja, ele diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Ele ama aquele que dá com alegria, com disposição, com desprendimento, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de algema ao contexto do bem material. Então Paulo e todos os escritores neotestamentários têm uma profunda certeza de que o dom de liberalidade relacionado à oferta e ao ato de dizimar, ele está ligado à voluntariedade e nunca à opressão ou imposição. No verso 46, nós vemos que eles partiam pão de casa em casa. Isso significa, além da parte relacionada à Eucaristia, a celebração eucarística, ou seja, da Santa Ceia do Senhor, significa também que ninguém passava necessidade alimentar, ou seja, todos tinham que comer sempre, porque de casa em casa era distribuído o pão. Então, evidentemente, muitos ainda tinham suas casas, nem todos saíram vendendo aí à torta e à direito, nos primeiros dias da igreja, as suas casas e propriedades. Vale notar também, meus irmãos, que este verbo vendiam aqui no grego, ele está no tempo imperfeito na exegese que nós pudemos fazer, o que indica que essa venda e essa partilha das propriedades, ela era feita ocasionalmente para atendimento de necessidades específicas e jamais como uma obrigação do ser igreja, como algumas igrejas contemporâneas têm defendido, dizendo que o crente não pode ter nada, tem que fazer voto de pobreza, precisa estar sempre disposto a vender tudo que tem, quando na realidade o texto refere-se aqui a uma circunstância muito peculiar, muito própria do primeiro século da Igreja de Cristo. Essa venda, essa partilha eram em resposta a necessidades específicas, e eram fatos específicos, tanto é que você não vê Paulo escrevendo a esse respeito aos Colossenses, aos Gálatas, aos Coríntios, a Timóteo, a Tito. Você vê a marca da igreja primitiva muito clandestina, em virtude da perseguição que sofriam, primeiro por parte dos judeus, depois dos romanos, mas isso não significa que era uma prática que estava recomendada como obrigatória no seio das comunidades locais do primeiro século. Até porque, na didaquê dos apóstolos, nós não observamos esta ordenança. Vemos ordenanças quanto à observância do dia do Senhor, vemos ordenanças quanto ao tempo relacionado para a preparação e para o batismo daqueles que criam, mas não vemos nenhuma determinação relacionada a essa questão de venda de propriedades massivamente. Para a sua curiosidade, a Didaquê Apostólica é um livro, não é um livro inspirado, não é um livro do cânon do Novo Testamento, ou seja, não é um livro que foi inspirado por Deus, mas é um livro histórico e que reflete, ele é pseudepígrafe e reflete como viviam os primeiros cristãos, somando-se ao que nós já temos acesso, inclusive nesse texto de Atos 2, 42 a 47. Você pode observar, inclusive, em relação a essa questão da vida em comunhão, e muitos defendem, inclusive, um suposto embrião do socialismo aqui nas palavras do Evangelho, e sobretudo na descrição aqui de Lucas em Atos, quando na verdade aqui não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, capitalismo, nada disso. Na verdade, o cristianismo é que aqui é expresso na sua veia mais solidária, mais fraterna, e que expressa como o povo de Deus deveria viver, e devemos saber separar o que era contexto específico daquele momento e o que são princípios que vão valer para todo o período da história da igreja, como, por exemplo, o amor cristão, a fraternidade, a solidariedade. Estes são princípios que devem ser aplicados nos nossos dias, o temor ao Senhor, a assistência mútua,
a disciplina na vida da igreja, a prática de contribuir com o reino, tudo isso. Agora, a venda de propriedades aqui é num contexto muito específico, que não fala especificamente de uma obrigação para os nossos dias. Alguém vai dizer que, inclusive, isso era tão importante porque Ananias e Safira foram fulminados, foram tomados das suas vidas, né? Morreram por terem gananciado a venda, a oferta na venda de uma propriedade. Se você observar muito claramente, isso está lá em Atos 5, em Atos 4, no finalzinho do capítulo, é referenciado um ato ligado a Barnabé. Lá no capítulo 4, nos versos de número 36 até o verso número 11, de 36 a 37, quando então mostra esse Barnabé, que foi um grande cooperador do apóstolo Paulo, um grande missionário, plantador de igrejas do primeiro século, e ele era chamado também de José das Consolações, natural de Chipre. Diz o texto que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Mas esse foi um ato liberal, ninguém exigiu de Barnabé isso, e fez com o coração aberto, o coração rendido, agraciado e feliz e em regozijo em poder contribuir com a obra de Deus, depositando tudo ao pé dos apóstolos. Mas Ananias e Safira não pecaram por deixar de contribuir com uma parte. Você conhece a história deles, estão em Atos 5, de versículo de número 1 até o versículo de número 11, e você observa que, na verdade, o pecado deles foi a mentira, foi a fraude. Eles pensavam que poderiam enganar ao Espírito Santo, e Pedro os chama a atenção por isso, e coube a Deus aplicar essa pena a eles, que ambos morressem diante dos apóstolos, para que servisse de exemplo aos outros. O pecado de Ananias e Safira não foi o de reter uma parte do dinheiro que eles receberam a título de venda de um imóvel, de uma propriedade, porque eles não eram obrigados a darem nada. Então, na verdade, o pecado deles foi querer dar uma parte, mentindo, dizendo que estavam dando tudo, como fez Barnabé. Por isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nós temos muita atenção ao contexto geral do texto. O capítulo 5, ele está completando uma ideia do capítulo 4, no verso 36 até o verso de número 37, que é o exemplo de Barnabé. Barnabé fez aquilo com o coração aberto. Eles fizeram com o coração cheio de ganância, quem sabe querendo imitar a Barnabé, mas não no seu bom exemplo, imitando apenas com a palavra, imitando apenas na retórica e não no proceder, não na prática, porque retiveram uma parte do dinheiro. Precisavam dar alguma coisa? Não, mas se queriam dar tudo, que dessem tudo e não mentissem dando apenas uma parte. Então, o pecado ali foi a ganância, não é? O pecado ali foi a fraude, não foi o fato deles terem ficado com uma parte do dinheiro, porque não haveria problema nenhum se eles tivessem dito, estamos dando aqui uma parte e ficando com outra, não é? Ao mesmo tempo, apesar de que a venda e a partilha de bens naquele tempo eram expressões muito importantes da vida comunitária, da coinonia da igreja, e de todo cristão precisar tomar decisões conscientes diante de Deus quanto a essa questão, todos nós somos chamados à generosidade, ao koinonikos, a viver generosamente, especialmente em relação àqueles mais pobres e necessitados. Já no Antigo Testamento, se você não parou para analisar, já haviam muitas prescrições do Senhor no livro de Levítico para esse amparo com o estrangeiro, com o necessitado, com o órfão, com a viúva, e isso também vai ser objeto de denúncia dos profetas, especialmente os menores, no contexto do exílio babilônico, e antes e depois, porque antes do exílio, os príncipes de Israel e Judá, os reis, eles viviam de uma maneira muito luxuosa, visando sustentar todas as pompas do palácio, e deixavam desassistidos o órfão e a viúva e os mais necessitados, cobravam pesados impostos, como você vê, uma prática que iniciou a partir de Salomão e percorre até os nossos dias, não é verdade? E você pode observar então que o Antigo Testamento ele registra muitas vezes os profetas como Amós, como Miqueias, como o próprio profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias, denunciando estas práticas injustas por parte dos que governavam Israel e Judá, dos sacerdotes, dos mestres da lei, aqueles que gananciavam, viviam às custas
do penoso trabalho do povo, recolhendo altos impostos e não dando o retorno em expectativa para a dignidade do povo. Então, no Antigo Testamento tinha essa tradição da lei de Deus em prescrever o cuidado com o pobre, com o necessitado. Os israelitas, por exemplo, precisavam retirar 1/10 da sua renda ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. É o que está lá no livro de Levítico. Como os crentes cheios do Espírito poderiam dar menos? Então, a regra do Novo Testamento, para quem pensa que o Novo Testamento veio para acabar com o dízimo, em parte ele está certo. Ele veio aumentar ainda mais a dose. Observe você no exemplo de Barnabé, que ele vendeu tudo que tinha. Então, não estavam adstritos. O contexto da nova aliança, o contexto neotestamentário de dízimo, ele é o mínimo. O dízimo é o mínimo no contexto da nova aliança. A oferta, a liberalidade, a alegria em servir ao Senhor, também com os nossos ganhos financeiros, ele extrapola qualquer tipo de limite ou porcentagem que possa ser estabelecida pelo governo da igreja. Se você acha que dando 10% do seu rendimento você já está cumprindo toda a sua parte, você está muito enganado. A sua fé precisa amadurecer muito mais ainda para entender que você é um coparticipante da graça e que você precisa sustentar o reino de Deus, seja com os 10% do seu dízimo, que é um valor módico que todos conseguem contribuir, mas muito mais do que isso, na doação liberal de ofertas e ajuda, quanto a igreja precisar. Não é? Lá no verso 45, aqui do texto que nós estamos lendo em Atos capítulo 2, é dito que eles distribuíam o que recolhiam à medida em que alguém tinha necessidade. E nenhum necessitado havia entre eles que não se distribuísse a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está lá em Atos 4, 34 e 35. João, o apóstolo João, também vai escrever mais à frente que se nós temos algum bem material e vemos um irmão em necessidade e não compartilhamos o que possuímos, então nós não podemos amar a Deus. Como podemos afirmar que o amor de Deus permanece em nós e temos cumprimentado os nossos irmãos deixando-os em necessidade? Então, em 1 João 3,17, a comunhão cristã, então, meus irmãos, ela é cuidado cristão, e o cuidado cristão é compartilhamento cristão, ou seja, é uma vida de fraternidade, é uma vida que envolve toda uma percepção de comunhão, de comunidade, que enche a nossa vida de alegria em saber que o Senhor não deseja que jamais estejamos descuidando com a comunhão da igreja, com a comunhão dos nossos irmãos, assistindo-os da família da fé com dignidade. Também sobre esse assunto escreve Tiago em sua carta, no capítulo de número 1, nos versos de 9 a 11, e no verso de número 14 em diante, no verso de 9 a 11, ele diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim como também o rico murchará em seus caminhos. E do versículo 14, desse capítulo 1 em diante, aliás, do capítulo 2, verso 14 em diante, até o verso de número 17, de 14 a 17, Tiago vai descrever uma fé que era praticada de maneira morta, uma fé sem obras. E aí ele fala: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, e onde você lhes disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Aqui na Nova Almeida Atualizada, essa versão que lemos. Então, meus irmãos, a comunhão ela precisa ser testificada, ela precisa ser comprovada por essas práticas. E essa segunda marca que eu queria trazer a sua reflexão nesta quarta-feira. Hoje nós fomos um pouquinho mais breves, porque esse assunto realmente ele demanda muita reflexão. E eu quero deixar para você estar orando por isso. Quem sabe você não tem praticado muito essa marca do Pentecoste na vida da igreja, que é uma igreja que se ama, uma igreja que cuida um dos outros, cuida de gente, cuida das necessidades dos irmãos, tanto as materiais quanto as espirituais.
uma igreja que está disposta a caminhar conjuntamente, assistindo-se em todos os momentos, desde os mais difíceis até também os mais alegres. É importante que a igreja entenda que comunhão é isso. Comunhão é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, assistir os necessitados e sermos assistidos por aqueles que têm melhor condição e bênção da parte do Senhor. É koinonikos, é generosidade, e koinonia, que é ter tudo em comum. É ter tudo em comum, é você não ter dificuldade alguma em contribuir com o seu irmão que está passando um momento difícil, quem sabe financeiro, quem sabe espiritual, porque você sabe que você tem uma coisa que extrapola todas as outras diferentes, que os distinguem, e que é exatamente o vínculo de Cristo. Isso nos faz um no Senhor e um enquanto igreja amada e eleita dele. Que Deus nos abençoe, que você possa ser edificado e ter o seu coração desafiado a viver esta comunhão. Eu dizia a alguns vizinhos ali daquela região do Águas Brancas, quando estávamos distribuindo os convites para o nosso culto evangelístico que aconteceu no último sábado, e falávamos que a igreja presbiteriana, talvez ela não seja a maior igreja do Brasil, realmente, igreja evangélica, ela não é. Ela não é a igreja mais numerosa, a igreja com o maior número de templos, com o maior número de pastores, não. Mas é certamente uma igreja que tem duas marcas muito importantes. Três marcas muito importantes. A primeira é a marca da sua organização. É uma igreja muito organizada em todo o seu sistema de governo, em toda a sua administração. Uma igreja que preza pela organização, pela ordem, pela decência, como ordena o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Também é uma igreja que tem um zelo teológico profundo. Essa é a segunda marca. E a terceira é uma igreja que cuida de gente, que cuida de pessoas. São comunidades, muitas das vezes, que não têm um numeroso rol de membros, mas que são poucas pessoas, mas que se constituem uma verdadeira família na fé. Crescem juntos, cuidam uns dos outros, se assistem mutuamente, procuram acompanhar-se, visitarem-se, não é? Ter hospitalidade, ter alegria em rever os irmãos. Lembramos agora de um evento recente da pandemia, onde ficamos impedidos de comungar presencialmente durante um longo período, de aproximadamente 3 ou 4 meses, durante o ano de 2020. Contudo, logo quando foi possível e retornamos, vimos a alegria dos irmãos em se reverem, em se abraçarem, naquele tempo ainda respeitando as medidas sanitárias, e isso é muito importante porque testemunha a koinonia da igreja, a comunhão. Isso fala de capacidade de perdão, isso fala de capacidade de reconciliação, isso fala de aconselhamento, isso fala de sabedoria no proceder, isso fala de assistência financeira, mas não é só isso. Como vimos aqui no texto, comunhão ela não se restringe apenas a vender propriedades. Não era isso que significava o texto aqui, no contexto da primeira da igreja primitiva. Comunhão aqui é muito mais, é relacionamento íntimo uns com os outros e destes com Deus, que é o Senhor da igreja, aquele que abriu o caminho em Cristo para que estivéssemos com Ele também em verdadeira e santa comunhão. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero pedir que você, mais uma vez, esteja se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhe com seus familiares, e eu te espero na próxima quarta-feira às 19h30 para o nosso estudo bíblico. Que a graça e a paz esteja contigo.